Olá pessoal, a gente está aqui de volta com a última entrevista da nossa série das coberturas que a gente fez aí nas eleições 2020, as eleições municipais, e a gente tem o prazer de ter aqui nos nossos estúdios hoje o prefeito reeleito Roberto Justus. Roberto, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe como é difícil a agenda, né? Você continua prefeito e mesmo assim conseguiu atender a gente. Eu agradeço o convite e já cumprimento a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer conversar com vocês. Muito bacana. Prefeito, nós fizemos essa série de entrevistas para a gente levar a conhecimento de todos os guaratubanos os candidatos que foram eleitos, né? Que muita gente às vezes não conhece, muitas vezes a gente vê até na rua, mas não sabe quem é, de onde veio, né? Eu gostaria de fazer mais ou menos esse começo, igual a gente fez com os vereadores, se o senhor me permite. Quem é Roberto Justus? O Roberto Justus é o pai da Luísa e da Flávia. O Roberto Justus é o pai da Luísa e da Laura, casado com a Flávia. É o filho do deputado Nelson Justus, da dona Milva. E é, acima de tudo, um cara família que ama essa cidade, advogado, capricorniano. O senhor é nascido... Eu sou nascido em Curitiba. Em Curitiba. Mas tem uma história de vida inteira aqui em Guaratuba, né? E prezo muito por fazer as coisas da forma correta, como elas devem ser, certo, né? E eu acho que quem me conhece, Roberto Justus foi prefeito de Guaratuba por certo. 4 anos. É o prefeito, né? ainda. E está muito feliz com a votação que teve, muito honrado com esse voto de confiança da maior parte aí do nosso eleitorado e bastante entusiasmado com o que pode acontecer com a nossa cidade para os próximos 4 anos. Certo. O senhor tem mais quantos irmãos? Eu tenho mais 2 irmãos. Eu sou o filho mais velho de 3 irmãos. Né? O Nelson é o do meio e o Renato é o irmão mais novo. Certo. Me diga uma coisa assim, o senhor, logicamente, é filho do deputado, né? Onde é que nasceu a sua vontade de repente, ser prefeito, entrar na vida política? Assim, antes de vir a vontade de entrar na vida política, veio o desejo de morar em Guaratuba. Né? Certo. Eu me formei muito cedo, comecei a trabalhar também cedo, fui estagiário já na área jurídica desde o primeiro ano de faculdade e cresci muito na minha carreira jurídica de uma forma muito rápida. Cheguei aos meus 40 anos de idade, ou próximo dos meus 40 anos de idade, com praticamente poucos desafios. Né? Já havia alcançado muita coisa. A família toda ela já consolidada. E acho que da mesma forma a Flávia, minha esposa, também uma psicóloga com uma profissão também, ela bastante consolidada na profissão dela, né? Trabalhou lá seus quase 15 anos no Curitiba, né? Ela nos deu uma entrevista, né? De repente, tanto eu quanto ela começamos a perceber uma inquietude, né? Difícil até de saber por quê, o motivo, né? Mas com muita conversa, e a Flávia é muito boa de papo, né? E a gente conversa muito. Quem convenceu quem? Na realidade, nós percebemos que o que estava faltando para a gente era novos desafios. Certo. Né? E aí a gente começou a pensar assim, olha, vamos continuar aqui trabalhando com a advocacia, ela vai continuar fazendo a psicologia, mas por que não, de repente, montar um negócio, abrir uma empresa, começar alguma coisa do zero, né? Até porque eu acho que é muito próprio desta idade, né? Quando a gente chega nessa idade, a gente meio que é obrigado Sim. a fazer um balanço dos nossos sonhos, porque eu acho que até ali
os sonhos que a gente vive são os sonhos de adolescência, né? O que você vai ser quando crescer, Sim, qual verdade. é a profissão, né? Se você quer ter 2, 3 filhos, se você quer casar, se você não quer casar, como é que você imagina a tua casa, se você quer morar em casa, apartamento, e de repente você vive todo esse sonho, né? Mas chega ali nos 40 anos, você é obrigado a abrir mão de alguns sonhos, né? Ah, eu queria ter um carrão maravilhoso, importado, de R$1 milhão. Não vai mais ter, meu amigo. Esquece que não foi nessa vida, né? Ah, não me fale isso. Não me desanime. Você até pode, mas não, aí eu acho que não pode mais ser o sonho do adolescente. De 40 anos. Você pode sonhar com o que você quiser, mas eu acho que essa é muito importante nessa fase da vida, a gente rever os nossos sonhos, né? Sim. Abrir mão de uns, consolidar aqueles. Realmente, hoje eu tenho uma família, eu tenho as minhas filhas, eu, graças a Deus, estou estabilizado economicamente. Então, ok, agora o que mais a gente quer, né? O que eu posso fazer? Posso até incluir lá aquele carrão que você pensou, sim. Mas daí é algo daqui para frente. E nessa conversa toda veio, poxa vida, se a gente vai investir, por que não em Guaratuba, né? Certo. Guaratuba sempre foi o nosso porto seguro, não só meu, como do meu pai, como do meu avô, como do meu bisavô, né? Me desculpe, o senhor se recorda desde quando vocês frequentam Guaratuba? Não, o senhor já disse que... Eu me recordo, veja só, eu me recordo de quando eu vinha para cá com o meu pai para acompanhar as obras da construtora que ele tinha, né? Então, certo. Por exemplo, eu me lembro dele construindo o edifício Asa Delta, eu me lembro dele fazendo algumas obras de pavimentação na cidade. Ele foi construtor aqui em Guaratuba também? Também, sim. É uma coisa que o senhor me permita, eu não conhecia, talvez o eleitor também. Alguns desses predinhos aí construídos aqui na nossa cidade foi trabalho dele. Então, na época da estradinha de chão ali, não? Ou já... Não, eu já peguei, lógico, antes da Alexandra, né? Certo. Mas, enfim, nós estamos falando em 40 anos. Certo, mas mesmo assim, me corrija, mesmo antes, quando o senhor já se recorda, lógico, antes disso também seu avô já frequentava também, né? Meu avô por parte de pai, né? Na realidade... a história da nossa família em Guaratuba começa com a vinda do meu bisavô, que é o Dr. Deplácio de Silva, certo. Né? Tem a escola lá municipal lá do Brejatuba, né? Que veio para cá e investiu aqui, né? Abriu loteamentos, enfim, participou até da fundação do Yacht Clube de Guaratuba, certo. Né? E, enfim, investiu muito aqui na cidade, parcerias doou muitas áreas aqui para o município, né? Então a história dele se confunde muito com a história de Guaratuba. Aí ele teve só filhas, 5 filhas, uma dessas filhas, a minha avó, casou com o meu avô Nelson Justus, né? E a parte, portanto, que era da minha avó, quem administrava era o meu avô. Certo. E o meu pai, filho mais velho do meu avô, acompanhava desde sempre o meu avô na gestão aqui do patrimônio deles, e nos investimentos que eles faziam. Era mais ou menos, quando a coisa apertava, né? Pô, e se a gente investir aqui, vamos construir muito como praticamente uma boa parte dos guaratubanos fazem, né? Sobrou um dinheirinho, vamos construir um sobrado aqui para alugar para temporada. Tá sem alguma alternativa, vamos investir lá em Guaratuba, porque, enfim, Guaratuba sempre foi uma cidade muito... Bom, como o senhor disse, o Porto Seguro, abençoada, né? Precisou, a gente tem Guaratuba. E aí as coisas aconteciam assim. Então eu me lembro de estar em Guaratuba desde que eu sou gente. Certo. Né? Então... E me diga uma coisa, aí o senhor também, logicamente, com esse sonho, em acordo com Isso, daí nós vamos investir lá, né? Guaratuba é a nossa terra.
E aí eu contei isso para o meu pai, e o meu pai vivia um momento ali complicado de conversas políticas para definir quem apoiar depois da prefeita Ivani, né? E aí ele falou, poxa vida, mas você tinha que ter compartilhado isso comigo, dividido isso comigo, porque você pode ser uma boa opção, né? E aí eu não digo que eu fui pego de surpresa, porque eu sabia que ele iria sugerir isso, propor um caminho aí na vida pública, né? E aí eu aceitei e vim para cá convidado pela minha tia para ser secretário de administração. Mas era algo assim, que bom, eu já tenho uma renda, porque eu posso ser secretário de administração, vou trabalhar lá na prefeitura, ao mesmo tempo não abro mão dessa ideia de investir aqui, de fazer aqui, enfim, e executar esse plano que eu tracei lá com a Flávia. E o meu pai dizendo, não, você vai gostar, e se o nosso grupo político, se você cair nas graças do nosso grupo político, você sai candidato a prefeito de Guaratuba. E aí acho que deu tudo muito certo, eu me encantei pela vida pública, meu pai diz que se surpreendeu muito com a minha postura, porque eu sempre, entre os três ali, eu tinha uma postura muito mais fechada, mais séria. O senhor também tem, me desculpe, o senhor também tem um outro irmão do senhor que também participa da vida pública como... Sim, ele foi presidente da Coapar, na gestão da governadora Cida, enfim, mas... É o seu irmão mais novo? É o do meio. É o do meio? Certo. E daí, então, na verdade, então, nessa primeira conversa com a Flávia, o senhor tinha, lógico, o que a gente vai fazer agora, mas não estava inclusa a questão da entrada na vida pública. Não. Daí só a partir desse momento. Mas sempre estava subentendido. Eu sabia que quando eu teria essa conversa com meu pai, esse assunto viria, né? E o meu pai, como habilidoso político que né, já plantou a sementinha ali. E como é que as coisas aconteceram? Como é que o advogado, já aí bem sucedido, como é que encara um desafio? Porque, queira ou não queira, administrar uma casa, né? Você aí, telespectador que está assistindo a gente, é muito difícil você conseguir gerenciar um orçamento. Às vezes você tem que pagar a prestação do carro, mas tem que puxa para cá, estica para lá para pagar a luz também, né? Às vezes a pessoa tem todo esse desafio de organizar a própria vida. Como é que daí um camarada me sai lá de Curitiba, então, daí pega já uma bucha, que a Secretaria de Administração já é complicada, né? E como é que daí, de repente, ainda vira prefeito? Como é que faz essa transição? Veja só, eu comento sempre com a Flávia, né, que se a gente queria alguma coisa para se incomodar, a gente achou, mas não precisava exagerar tanto assim, né? Porque realmente é um grande desafio, né? Se você imaginar, por exemplo, a campanha é uma delícia, né? Então, o senhor gosta da campanha? É muito bom o contato com as pessoas, o clima mesmo de disputa, é muito legal. Mas você assumir a gestão de uma cidade de 40 mil habitantes ou com muito pouca experiência de gestão pública é um super desafio, né? E assim, me permita perguntar, e como é que o Roberto, morador de Guaratuba, analisaria esses primeiros anos então do Roberto prefeito? Veja, eu acho que da mesma forma que o gestor. O Roberto foi um cara, o primeiro ano da gestão do Roberto foi uma gestão de alguém com muita boa vontade, muito correto, tá? Mas que tinha muito a aprender, né? Eu digo para você que o primeiro ano foi um ano de intenso aprendizado, até por conta da orientação que eu recebi do nosso grupo político, né?
Roberto, se você quer ser um bom prefeito, no primeiro ano, estude, conheça os departamentos, as pessoas, né, como é que as coisas, os processos, os procedimentos, como é que isso funciona, para que você possa ter o comando da situação. Certo. Né? Senão, você não vai ser um bom gestor. E aí, nesse processo de estudo, você se afasta um pouco justamente daquelas pessoas que estavam mais próximas na campanha, isso gera um desgaste, e você comete erros. Ninguém aprende só acertando, né? Eu diria que errar é o jeito mais rápido, mas também o mais doído de você aprender, né? De qualquer forma, então, o que o senhor, assim, o aprendizado faz parte, lógico, de qualquer profissão que qualquer pessoa venha encarar, né? A diferença é que, de repente, se o senhor, por exemplo, lá como advogado, de repente perde uma causa, logicamente acaba afetando a vida de uma pessoa, uma família, né? Mas no caso do desafio de uma cidade, é muita gente, né? Dependendo. Né? É muito grande, é muito. E como é que funciona assim? O senhor imaginou, igual o senhor também já disse, tinha a ideia de um desafio, né? Mas não precisava de um desafio tão grande, né? E como é que dá um frio na barriga? Como é que é na hora de resolver se vai para cá ou vai para lá? Assim, dá muito mais que frio na barriga. Às vezes você chega à beira do desespero mesmo, né? Mas o que faz, qual é a diferença, né? Por que você não joga tudo para cima e fala, não aguento mais? Primeiro, fé em Deus. Segundo, boa fé. Porque tudo que você faz na boa intenção, querendo o bem, certo. Uma hora ela acontece, retorna, sabe? Então eu tive sempre muita confiança nisso. Falei, pô, eu quero o melhor, eu estou dando o meu melhor, eu quero o melhor para a minha cidade. Né? E terceiro, acho que o apoio da família é muito importante. Aí ao longo da caminhada você começa a formar um grupo que também te dá todo o suporte, que acerta junto, mas também erra junto. Aí a gestão começa a ganhar corpo, e eu acho que foi exatamente o que todos nós percebemos que foi acontecendo ao longo desses 4 anos. Sim, na verdade, né, por mais que a pessoa tivesse experiência, digamos, é uma coisa, cada gestão vai ser diferente, até porque o senhor não depende unicamente do senhor, né? O prefeito não gosta que chame ele de senhor, mas é o costume. Muita gente às vezes não sabe, você que está em casa, é o seguinte, às vezes, a gente já explicou isso durante as nossas outras entrevistas, mas existem coisas que são do município, o prefeito consegue resolver. Às vezes o prefeito não consegue resolver, ele tem que apelar para o governador, para o estado, e muitas vezes até direto para o governo federal, né? Às vezes a pessoa está reclamando de segurança, às vezes de uma saúde mais avançada. Isso não é responsabilidade do município, né? Logicamente que ninguém quer ver insegurança e falta de saúde em lugar nenhum, mas a gente sabe, talvez você que está em casa até põe a culpa, né? Muitas vezes eu acredito que deva acontecer isso, né? Pela pessoa não saber a quem recorrer, quem é realmente o responsável por aquela área, né? Hoje em dia, as pessoas têm muita informação e a gente tem muita fake news, né? Virou Como é que o prefeito... A gente nem chegou na parte da campanha, né, ainda, né, da 2020. Mas como é que como é que o Roberto, o prefeito, encara essas questões? Que às vezes você vê a injustiça lá, às vezes alguém publica alguma coisa que não era... E a gente sabe também, como jornalista que somos, não adianta ficar rebatendo, às vezes ficar dando pano para manga é muito pior, né? Como é que a gente chega assim, como é que se resolve essa situação? Como é que a gente consegue informar a população, dizendo, olha pessoal, isso aqui a gente não consegue fazer, mas a gente está entrando em contato através de deputado, com o governo do estado, para a gente tentar resolver coisas como a ponte de Guaratuba. Eu duvido que se eu perguntasse para o senhor, Roberto, você quer a ponte? Você consegue? Dá para mandar começar amanhã? É lógico que você assinaria, né? Como é que a gente consegue hoje explicar isso para a população? Veja, acho que
dos principais conselhos que o meu pai me deu quando comecei aqui a gestão há 4 anos era que era para eu pensar grande, que era para eu pensar a longo prazo, né? Muitas vezes essas questões de Facebook, de fake news ou de postagens, elas são muito pontuais, muito pontuais. Não que não sejam relevantes, mas porque fulano foi mal atendido num determinado posto de saúde por determinada pessoa, não quer dizer que a saúde em Guaratuba está mal, sabe? E no começo lá eu não entendia isso e me vi muitas vezes focado em resolver aquela questão pontual, né? Quando na verdade eu tinha equipe para isso, né? Ou outras vezes batendo boca, discutindo por questões Sim. que talvez nem verdadeiras fossem, sabe? E isso é muito prejudicial, porque tira o teu foco, tira do gestor aquela ideia do pensar globalmente, de pensar regionalmente, a cidade como um todo, a longo prazo, né? Então, eu acho que, eu falei tanto em aprendizado, eu acho que uma das coisas que eu aprendi ao longo desse período não é deixar de lado, porque para aquela pessoa que está reclamando, Sim, aquilo é a coisa mais grave do mundo, entendeu? Mas não tomar aquilo como se fosse a realidade do todo, certo. Né? E aí você tem mais condições de resolver, de dar o atendimento correto, de chamar a equipe para ajudar e as coisas funcionam. Né? E essa melhora desse todo acaba por si só resolvendo também o problema dessa pessoa. Claro, é isso aí. Né? Eu tenho um pastor meu, um amigo meu, que diz assim, se você quer algo para você, não peça para você, peça para a igreja, porque se a igreja estiver Sim. bem, você está bem também, né? Muito legal. Então, é mais ou menos nessa linha. E você falou também dessa situação que muitas vezes não é responsabilidade do município, né? E como é que você atinge, como é que se explica isso para o povo? Eu diria para você que não dá para explicar. Né? Mas daí, há 4 anos atrás... Daí a gente chega numa outra questão, justamente porque aí vem nosso papel até da imprensa, né? Porque a gente fica bem chateado quando a gente vê justamente alguns meios colocando a culpa normal, sabendo que não Se você não souber lidar com isso, não seja candidato, não queira ser Não funciona. Não adianta, não adianta. Tá? Então, veja só, aprendi isso na pele. Quando você, por exemplo, lá no começo lá da gestão, tá? Quando alguém viesse para mim e me cobrasse determinada situação, um atendimento especializado com um neurologista em Guaratuba, né? Eu dizia para eles, veja bem, isso é atendimento de média ou alta complexidade, não é da responsabilidade do município, infelizmente a fila lá do SUS, que é gerida pelo governo do estado, diz que você tem que aguardar 8 anos, eu não posso fazer nada e paciência. Né? Mas não foi para isso que aquele paciente me elegeu. Eu não posso lavar as minhas mãos e dizer, meu amigo, isso não é comigo. Né? Ele está contando comigo para fazer alguma coisa. Então, a gente precisa encontrar alternativas. Então, se a responsabilidade não é do município, é do governo do estado, é do governo federal, é bom que a imprensa ajude, a gente tem que ir lá e dizer, mas a gente não consegue se eximir da responsabilidade de dar um apoio. E daí acaba encontrando um meio para... Agora, eu estou correndo atrás de fazer algum tipo de convênio, fazer alguma aliança com algum consórcio de saúde,
para tentar oferecer essas consultas de média e alta complexidade. Aqui em Guaratuba mesmo? Particulares através do SUS. Veja, vamos lá, aqui em Guaratuba mesmo, eu não sei se tem alguma clínica de um neurologista aqui em Guaratuba. Se não tiver, não vai dar para ser aqui. Nós vamos buscar aonde tiver. Agora, não dá, concorda? Que você faz um exame lá, diz que você tem um cisto no cérebro. Aí a próxima consulta você marca para daqui 8 anos? Não vai ter a consulta, como, né? Então, a gente está muito focado, e já o trabalho para o ano que vem já começou, né? Nós já estamos vendo aí que alternativas a gente tem. É um caso, mas serve para todos os como outros, referência, né? Roberto, eu agradeço muito esses esclarecimentos, gente. A gente ainda nem chegou é muito importante que você saiba, pelo menos aprenda como é que funciona toda a questão, porque daí até você pode fazer uma cobrança mais real, né? Uma coisa mais dentro do possível, até quando você procura o seu vereador, às vezes você não consegue conversar direto com o prefeito, né? Para que você saiba onde procurar, o que dá para fazer, o que não dá, né? E tomara até que o senhor consiga fazer o quanto antes, né, trazer essas questões para que a pessoa consiga, não só em questão de saúde, né, questão de segurança também, a gente ter esse atendimento o quanto antes em Guaratuba. Você falou de vereador, eu acho que a gente pode daí adiantar um pouquinho aqui a nossa pauta. Para fazer um convênio, um consórcio ou qualquer tipo de movimento nesse sentido, fatalmente eu precisarei de uma aprovação de uma lei na Câmara de Vereadores. Então eu preciso do apoio. É interessante ver toda essa renovação que aconteceu na Câmara de Vereadores e ao mesmo tempo uma aprovação tão grande da nossa gestão, quando na verdade eu não diria toda, mas uma boa parte, muito mais do que a metade das obras que nós entregamos para a nossa população nessa gestão, teve o apoio decisivo dos vereadores da base, da nossa base lá na Câmara, né? Então, eu acho que é importante as pessoas compreenderem, eu falei muito disso na minha campanha. Vou te dar uma declaração até para provocar mesmo, polêmica, certo, mas exagerada também, mas eu gosto de provocar. Eu diria hoje para você e para as pessoas que estão nos assistindo que aquele candidato ou aquele vereador que se propõe a ser um vereador que fiscaliza o executivo, tá? Ele vai fazer muito pouco pela nossa cidade. Por quê? Porque nós não precisamos mais, estou exagerando, é lógico que precisa, mas nós não precisamos mais tanto desta função do vereador. Por quê? Porque hoje nós temos Tribunal de Contas, Ministério Público muito em cima, imprensa, né? E as redes sociais, o Facebook está aí para pegar qualquer deslize de qualquer servidor público que trabalhe no executivo e que cometa alguma falha, né? Então, o que mais que um vereador poderia fazer? Hoje nós temos lá o portal da transparência, está tudo lá, né? Então, eu diria que o mais importante do trabalho de um vereador está justamente aí, viabilizar o trabalho do executivo, apoiar aquelas iniciativas que ele e os eleitores dele entendem que merecem esse apoio, né? E criticar, e aí quando eu digo criticar, pode ser contribuir para que melhorem essas iniciativas. Apontar olha, a prefeita ali dá para melhorar, aqui está errado, né? Alguma coisa. Certo. Eu acho que agora o eleitor precisa compreender isso, né? É lógico que dar nome de rua, dar nome em prédio público é importante, enfim, mas este trabalho é muito importante, é fundamental.
Se você não, o prefeito que não tiver o apoio da Câmara, não executa nem 1/10 das propostas, dos projetos, né, que ele tem para a cidade. Pessoal, só para você que está em casa entender como é que funciona mais ou menos, o prefeito, logicamente, ele tem um orçamento, né? O senhor hoje ele pode, vamos dizer assim, gastar, mas nem tudo que se queira fazer, né, sem ter antes uma previsão de orçamento, né? Existe a LOA, quem aprova o LDO, orçamento é a Câmara. Exatamente. De Vereadores. Mesmo que, por exemplo, mesmo que o senhor quisesse, às vezes, comprar um terreno, fazer um hospital, se não tem antes uma aprovação, uma criação de uma lei, não há possibilidade de fazer, né? Então, por isso que é muito importante você também acompanhar, fiscalizar, não só o trabalho do prefeito, mas também o do seu próprio vereador, né? O Roberto foi candidato pela primeira vez em 2016. Sim. Como é que o senhor enxergou agora? Como é que foi fazer? Você disse que gosta. Como é que foi fazer uma campanha em plena uma pandemia? O que mudou de 16 para 2020, no seu ponto de vista? Puxa vida, Mudou muita coisa, né? Veja, Não sei. Primeiro, eu acho que a gente tem que admitir que essa campanha não poderia acontecer, né? Não tem como fazer campanha em pandemia, né? Então, é natural que você vá... como é que você vai reunir as pessoas sem aglomeração, né? Reunir as pessoas com distanciamento? O uso da máscara, se veja, eu participei ali de 3, 4 almoços e durante essas 3, 4 ocasiões alguém tirou foto minha sem máscara e daí já posta lá, o prefeito sem máscara, ele que está mandando todo mundo usar a máscara e agora, sabe? Então, e aí a gente vê hoje o momento em que o número de casos aumenta no país inteiro. Eu estou dando uma opinião agora como cidadão, eu não estou falando com base em nenhum dado técnico, mas eu tenho essa opinião de que se esses números todos aí aumentaram, é muito por conta desta campanha política, né? Você imagine só aqui em Guaratuba, quase 240 candidatos circulando pela cidade, sim, batendo na casa das pessoas, fazendo reunião. E aí as pessoas mesmo, os eleitores já todos, porque passa a impressão, né? Se chega alguém, um vereador, um prefeito, ou alguém, uma autoridade, né? Uma liderança, já batendo na tua casa, quer dizer, ele tinha que estar em casa, né? O meu vice, né? O Edson Camargo, ele tem mais de 70 anos, ele tinha que fazer a campanha dele inteira em casa. Certo. Como é que faz isso, né? Então, as pessoas... Aí passa aquela impressão de que acabou, que está tudo liberado, né? E hoje eu acho que muito desse aumento aí do número de casos se deve a isso, a esses dois casos. Campanha política e a falsa impressão que se passou para as pessoas de que não tinha mais pandemia. Bastante, né? a pandemia. Dito isso, nós conseguimos sim, fizemos reuniões com distanciamento, com álcool gel na entrada, com muito trabalho de rede social, né? Os nossos vídeos. É diferente, eu acho que já na minha campanha 4 anos atrás já foi estranho, porque já não tinha mais a linguiçada, aquelas... Comícios já não eram mais iguais, né? Enfim... Eu realmente tenho saudade, né? Fazia-se um show, né? Vinha todo mundo. Não, os comícios que eu acompanhei, os comícios que meu pai fazia, tudo, com trio elétrico, tinha show, distribuía boné, distribuía camiseta, brindes, né? Então agora ficou muito focado na rede social, né? Lives e não sei o que e tal, e reuniões menores, enfim. Mas deu certo, né? Se veja, graças a Deus, aí nem eu, nem a Flávia, minha família, ninguém pegou o Covid, quer dizer, sinal que nós nos cuidamos, né? E agora é torcer e trabalhar para que esses números sejam contidos, passem a reduzir e a gente tenha uma boa temporada aí pela frente. Só para você entender, gente, a eleição, esse caso que a gente não está preocupado só com
a questão do dia que foi votar, né? Muita gente pensa que o que pode dar caso da própria pandemia será essa questão do Covid ali só no dia da eleição, mas não é, né? Porque principalmente nos últimos dias muita gente acaba visitando os vereadores, sim, né? O próprio prefeito, sim, e tal. O senhor vê algum risco, assim, por exemplo, com esses casos que está subindo, né? A imprensa noticia no Brasil todo, inclusive na própria Europa, uma segunda onda. Eu acho que não é o caso no Brasil, a gente vai entrar no verão, ainda bem, né? Então, casos de gripe geralmente costumam ser bem poucos, né, no verão. Há algum risco da gente, de repente, pelo governo do estado, até sofrer alguma espécie de bloqueio novamente? Como é que o Roberto, cidadão, analisa isso? Veja, risco sempre tem, né? Agora, eu imagino que seja pequeno. Vai depender muito da adesão das pessoas às medidas de prevenção, né? Pelo que eu tenho ouvido dizer, o governo do estado não entende esse aumento de casos como o início de uma segunda onda, certo, né? As manifestações todas são no sentido de que houve um relaxamento por parte de toda a população, que, se retomar os cuidados, vai conter esse avanço dos números e nós vamos ter uma temporada de verão tranquila, né? A questão é como a gente trabalhar esta informação, como fazer, e a imprensa pode ajudar, chamar essas pessoas para uma responsabilidade social, sim, coletiva, né? Gente, na verdade, a culpa não vai ser do prefeito, né? Logicamente, você vai em uma reunião, faz lá uma festa com 50 pessoas, depois não adianta falar, a culpa é do prefeito porque não tem isso, não tem... Claro, não, a gente sabe disso. Mas assim, nós tivemos, por exemplo, alguns casos que logicamente, a gente viu o governo do estado abrindo UTIs só para o caso do Covid, né? A gente sabe que também na temporada, geralmente o governo do estado manda um efetivo tanto para a questão de saúde, que também com a questão policial, né? O senhor, de repente, analisa que poderia o governo do estado disponibilizar algum leito de UTI também para o nosso município? Veja, logo no começo da pandemia, o secretário Beto Preto convocou todos os presidentes das associações de município para uma conversa de longo prazo, enfrentamento da pandemia para o ano todo, né? E lá ele passou a estratégia do governador Ratinho, que é pensar grande também, né? Mas não tem UTIs suficientes na regional ali em Paranaguá. Mas tem em Guarapuava? Não tem problema. Se o problema é você transportar ou transferir para Guarapuava ou para onde tiver, o importante é que esta pessoa não pode ser privada do atendimento, ficar sem a UTI, né? Então, o estado do Paraná, eu tenho certeza disso, tem um número suficiente de vagas de UTI. Se precisar de mais vagas, eles conseguem aumentar o número de vagas, e se precisar aumentar mais vagas, assim, mas pensando, não adianta, é mais ou menos a comparação que eu fazia na campanha em relação a, por exemplo, pista de skate. Nós não tínhamos pista de skate em Guaratuba, eu fui lá e fiz 2. Aí eu ia lá num bairro, vamos chutar aqui, o Nereidas. Aí o morador chegava e falava assim, mas a gente não tem pista de skate aqui, você tem que fazer uma pista aqui. Eu explicava para eles, não posso ter um equipamento para cada bairro, nós moramos em Guaratuba, né? Eu preciso dar para o Nereidas um transporte coletivo de qualidade para que vocês acessem aquele equipamento, né? E realmente esse é o foco, até nesse exemplo que eu estou te passando. Então, o governo do estado, o Paraná não vai ter problema de falta de leitos. E o governo do estado está bastante engajado nessa questão de transporte. A gente vê praticamente todo dia aqui helicóptero, ambulâncias. A própria temporada a gente conta, né? O governo vai fazer a operação lá, o Verão Paraná, todo ele focado no Covid, né?
Então, vamos imaginar que aquela equipe que andava na praia chamando as pessoas para fazer aquelas aulas de dança, ginástica e tudo mais, não vai fazer isso, mas pode muito bem, de uma maneira lúdica, orientar, chamar a atenção, né, das pessoas para a questão da prevenção. Né? Na questão da saúde, vem toda uma equipe para cá, para o litoral inteiro, vem mais equipamentos, material todo para dar esse suporte de saúde para a população que a gente sabe que inevitavelmente vai estar aqui na nossa cidade. Boa parte dela até já está, né? Certo. E além disso, já está havendo um movimento por parte do governo do estado para ir liberando as UTIs que nós temos ocupadas hoje lá no Hospital Regional e também equipando, não para UTI, mas dando condições de atendimento para os casos menos graves nos hospitais que nós temos aqui em Guaraqueçaba, Matinhos, enfim, né? Com respiradores, essas questões, isso, né? E eu acredito que isso vai ser muito bem administrado pelo secretário Beto Preto. Gente, a gente tinha a previsão mais ou menos de uma meia hora, né? A gente calculou, mas é impossível a gente ficar em meia hora, porque realmente, em Guaratuba, os assuntos já começam... Eu falo muito não, também. Não é nem isso, prefeito, é que realmente, né, a gente pergunta e acaba... um assunto entra no outro e a gente quase nem chegou na eleição ainda, né? Eu vou, se o senhor me permite, passar para essa questão da eleição. Logicamente que todo candidato, quando disponibiliza o seu nome, a consulta, né, pública, assim, para saber se vai ser eleito ou não, a pessoa deve ter lá, olha, eu devo ser eleita. A pessoa não ia lá se candidatar à toa, né? Eu não vou nem perguntar para o senhor se o senhor acreditava ser eleito ou não. Eu vou perguntar em relação à sua votação. O senhor acreditava, o senhor fez 10.701 votos, foi o recorde como prefeito em Guaratuba, certo? O senhor acreditava que o senhor fosse fazer um pouquinho mais, um pouquinho menos, ou ficou dentro da média pelo trabalho que o senhor apresentou? Não, eu digo para você que o número 10.000 ele é muito forte. Então eu não imaginava que eu passaria de 10.000 votos. Tá? É lógico que eu trabalhei e tinha muita fé na vitória. Todo mundo que entra na disputa acredita nas chances de vitória, né? Mas essa votação para mim foi muito, muito, muito significativa. Nós temos até uma tela, João, se puder colocar ali para a gente fez uma análise. Esse é o resultado das eleições 2020, né? O senhor teve ali desses votos 55,42%, né? João, pode fazer a gentileza a outra tela, por favor? Nós tivemos ali na eleição passada, essa a de 2016, 7.400. O 400, o senhor gosta bastante do número 400, né? Cravado, 7.400 né? e 10.401 agora. 10.701. O bacana é o número redondo. O número redondo, né? O senhor teve um crescimento razoável ali, né? Razoável não, bem considerável até, né? O senhor também esperava esse crescimento tão grande? Não, veja, é que tem muitos fatores, né? Isso aí acho que é coisa para analista político. Sim, não, mas né? assim, o Roberto analisando, vamos dar um né? palpite aqui. Nós tivemos mais ou menos o mesmo número de eleitores, 20 mil, acho que é isso. Então, 10.700 votos chega perto aí de 55% dos 20 mil eleitores. É o mesmo número da eleição passada, né? Eu tive 7.400 votos, isso dá perto do quê? De quantos por cento de 20 mil? 7 mil. Uns 30 e poucos por cento. 33, né? 34, 35%. Então, se for para pensar aí matematicamente, na minha primeira eleição, eu não tive o apoio da maioria do eleitorado. Certo. Né? A maioria votou na oposição. Né? E agora,
Não, agora é o contrário. Hoje eu tenho 55% dos eleitores, então a maioria depositou seu voto de confiança no nosso projeto. Dá para ter uma dimensão da responsabilidade, né? Do frio na barriga que imagina, dá. né? Mas, caramba, né? O que será que essas pessoas tinham em mente quando elas foram lá e digitaram o 25 na urna, né? Eu penso muito nisso e acredito que, e eu posso dar um testemunho aqui para vocês, porque às vezes a gente fica só ali muito vendo as coisas de internet e se informando pela imprensa e não tem a visão de dentro do processo eleitoral democrático, né? Que eu tive enquanto candidato, né? E eu posso dizer para vocês que eu tenho uma esperança, um entusiasmo muito grande em relação ao nosso amadurecimento político. Uma vez alguém falou que vai chegar um momento em que a gente não precisa mais fazer campanha. O eleitor ele vai acompanhar o trabalho de todos os candidatos e quando chegar no momento ele já vai saber em quem votar, né? Eu acredito que não se faz 10 mil votos em Guaratuba fazendo promessa ou fazendo discurso, né? Certo. É lógico que isso é importante, mas para chegar nesses números que nós chegamos, houve por parte do eleitor uma chancela e uma aprovação desse trabalho feito ao longo dos 4 anos. Inclusive aquele começo de ano tumultuado, os erros cometidos, o aprendizado. Faz parte do aprendizado, né? Eu acho que foi aquela coisa mesmo quando eu falo que o bem vence o mal, é isso, da boa fé. As pessoas viram nas minhas atitudes alguém que estava dando o seu melhor e que queria o melhor da nossa cidade, para a nossa cidade. De qualquer forma, foi um crescimento, ali, analisando 2016, de 34%, digamos, né? Agora para então 55%, mais de 55%, né? Me permita uma pergunta, assim, quando o senhor vê esse 55%, fica assim uma sensação de dever cumprido, logicamente que não está cumprido, porque ainda o senhor está na metade do caminho agora, né? Agora vamos começar mais 4 anos, né? E como é que fica assim, o que eu posso esperar, eu como morador, eleitor em Guaratuba, o que eu posso esperar do Roberto agora? Roberto, olha, a gente teve uma aprovação, Roberto, então o que você está fazendo aí deve estar tudo certo aí, porque senão o povo não tinha votado. Como é que fica da agora para frente nesses próximos 4 anos? O que o guaratubano ele pode esperar? Como o senhor já disse, o senhor já não pensa pequeno, já pensa grande, né? Eu acho que fica sim uma sensação de dever cumprido, né? E ao mesmo tempo uma sensação de que estamos no caminho certo, né? É uma caminhada, a cidade é um organismo vivo, né? E que por mais que você faça as coisas e você resolva os problemas, outras necessidades, outros problemas vão aparecendo e a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, veja, eu acho que conforme a cidade vai crescendo, se desenvolvendo, os desafios também eles vão se tornando cada vez mais complexos, né? Eu brinco com as minhas filhas que filho é igual videogame. A próxima fase é sempre mais difícil. Nunca é mais fácil. Nunca é mais fácil, a gente também. Não é isso mesmo? A gente fala, ele é pequenininho, mas nossa, é tão difícil. Que vai piorar. Né? Tomara que aprenda a falar, daí começa a falar, não vejo a hora de andar, dali a pouco você já não vê a hora de ter eles pertinho, né? O melhor momento, acho que para qualquer pai e mãe, é a hora que eles estão deitadinhos. Você está sofrendo que teu filho saiu à noite e não voltou. Nem me fala, eu estou chegando nessa fase, não é fácil. Então, e eu acho que com a cidade é assim também, né? Então você veja, há não tão pouco tempo assim, mas mais de 10 anos, a nossa educação ela estava numa situação bastante depreciada, né? Aí veio o investimento da prefeita Ivani, com escolas, com uniforme, com a merenda escolar, com material didático. Transporte, né? Também. Transporte escolar, tudo mais.
Aí, quando eu assumo, eu até, uma das primeiras coisas que dentro daquela linha do que eu tenho que aprender, como é que eu posso melhorar a educação, né? Se o nosso uniforme já é o melhor, só falta agora eu ter que comprar o uniforme da Nike, né? O que eu vou fazer com a merenda? Vou ter que servir refeição de restaurante? Sim. Entende? Entendi. Agora, então, qual é a próxima etapa, né? E aí aprendi que a gente precisava melhorar a nossa infraestrutura. Por isso, a reforma das nossas escolas, das nossas creches. Praticamente todas foram reformadas? Todas, ainda tem algumas que ainda estão sendo reformadas, né? Mas era muito importante, né? Mantendo, claro, os uniformes, a merenda de qualidade e tudo mais. Agora que as escolas e creches estão reformadas, que a nossa estrutura está igual, porque tinha escola que não recebia investimento, outras que já recebiam com mais frequência, né? A ideia foi nivelar todas, né? Agora nós precisamos aumentar o nosso IDEB, né? E aí a atenção tem que ser maior, mais focada para o aluno, cada um dos Como é que o senhor faz isso agora, alunos. investir nesse aluno? O senhor acaba investindo no professor? Qualificação do professor e um olhar para fora dos muros da escola, né? Porque muitas vezes o que prejudica o aprendizado é o que acontece lá fora. Alguma vulnerabilidade social, a própria família, alguma situação de família, né? Enfim, cabe à prefeitura, junto com, daí fazendo, movimentando Secretaria de Educação, mas também Bem-Estar, Secretaria de Saúde, né? E se valendo também das ferramentas tecnológicas, como esses aplicativos, tudo, começar a ter esse feedback das crianças, das famílias, atender a família inteira, não só o aluno, né? E dar esse suporte também para as professoras. Se veja, a gente precisa colocar em prática o trabalho do SEMAI, que é uma unidade que nós criamos para atender as crianças com deficiência auditiva, com autismo, enfim, todo tipo de situação que exige uma atenção especial, tudo, né? Mas a rede municipal já conta hoje, né? Porque a gente até conversou com a vereadora Kátia. Hoje já há, né? Mas com a pandemia, nós não temos ainda, não colhemos nenhum fruto disso, a coisa ficou bastante no meio aí do caminho, né? Então eu acredito que com o retorno das aulas presenciais, e aí as professoras... Previsão? Ou vai depender dessa questão estadual, federal? Municipal? Eu acredito que a gente tem que torcer para que saia a vacina, né? O quanto antes. E, inclusive, saindo a vacina, Guaratuba hoje está preparada para fazer essa vacinação, porque sempre quando há todas essas campanhas rapidamente, né, todos os postos e tal, chegou a vacina, no outro dia, até a gente teve caso interessante, né, no começo agora da pandemia, aquela questão, talvez você não saiba, mas se você tem até seu pai, sua mãe aí, ou algum parente, algum amigo conhecido e tal, no começo ali, né, prefeito, quando começou a pandemia, a Secretaria de Saúde foi vacinar as pessoas contra a gripe. Em casa, né? H1N1, né? Então não precisou, a pessoa já estava complicada, né? Porque era o grupo de risco, né? Mandava ficar em casa, daí tinha a campanha da vacinação, como é que o abençoado ia fazer? E ali foi o primeiro indicativo de que a nossa população tinha subido para 60 mil habitantes e ficou assim o ano todo, né? Hoje a gente, com base nos números de lixo que é coletado na cidade, no número das pessoas que buscam os equipamentos de saúde e movimento de comércio, supermercados, tudo, eu posso afirmar que Guaratuba teve uma população não mais flutuante, estabilizada em mais de 60 mil. Isso talvez aquela pessoa que às vezes estava em Curitiba, porque Curitiba nós estávamos com um problema de água, muita gente sem água. As crianças estão estudando em casa, né? Meus filhos, por exemplo, fazem aula tudo online, né? Então, talvez essas pessoas, essas 20 e poucas mil pessoas, tenham vindo morar em Guaratuba. Talvez o pai ficou lá, que não pudesse descer e tal, desse final de semana. Se me permite fazer um parênteses, eu acho que assim, é muito delicado a gente dizer, né, que essa pandemia tem um lado bom, né?
Mas a gente tem que reconhecer, por exemplo, que essa questão tecnológica avançou muito. Sim. Né? Uma outra coisa que Guaratuba sai na frente é que nós preparamos a nossa cidade. Né? Então, quando essas 20, 30 mil pessoas vieram para cá, elas podem até ter vindo para cá com aquela ideia de que não, Guaratuba não tem nada, acabou o carnaval, isso aqui fica abandonado, não tem movimento, Sim. não tem comércio, vou ficar lá sossegado, né? Porque elas têm a visão da Guaratuba fora de temporada no final de semana. É como se você fosse para Curitiba e visse a Visconde do Rio Branco no domingo e falasse, não, aquela avenida é muito tranquila, calma, né? Quem não dá nada. De trânsito ali, né? Então essas pessoas vinham para cá no final de semana e vinham a Guaratuba, que nós conhecemos durante o final de semana, né? Só que como elas ficaram, elas viram o quanto a nossa economia é aquecida, o quanto os nosso serviço público funciona, as estruturas que a gente tem para oferecer para os jovens em termos de esporte, de entretenimento, a estrutura que a gente tem para a terceira idade, e acabaram se encantando com a nossa cidade. Se o senhor me permite também, se o senhor mesmo está dizendo que através desses números, hoje a gente conta com 60 mil de população estável, né? Mas digamos que fosse só os 40 que está escrito lá no IBGE, né? Pessoal, Guaratuba teria muito mais gente do que a grande maioria dos municípios do Paraná. Não há como você imaginar que uma cidade de 40 mil chegou no final da temporada e acaba, né? Tem vida própria, Sim, né? Mas as pessoas, enfim, essas pessoas que vêm para cá para a temporada e daí só vêm no final de semana, elas não enxergam o movimento, elas não veem os ônibus do transporte coletivo funcionando, como é que é uma fila num banco, compreende? Sim. E aí elas viram que aqui agora, as coisas são muito mais fáceis. Sim, imagina, enfim, né? E eu tenho certeza que acabaram ficando. E olha que interessante, era para este ano de 2020 a gente ter o censo, aquele do IBGE, que bate na casa, entrevista todas as pessoas. Se fizesse em 2020, sem pandemia, nós íamos ficar ali com aqueles 39 mil habitantes. Agora, se fizer no ano que vem, e eu não sei para quando que está programado não deve isso, haver por conta da pandemia, calculo. Mas que seja num segundo semestre, não certo. sei como é que funciona isso. Mas é muito possível que nós já tenhamos mais de 50 mil habitantes. Certo. E quando você passa desse limite de 50 mil habitantes, muda muita coisa. Por exemplo, é obrigado por lei a ter uma guarda municipal. É obrigado por lei a ter mais um centro de referência e assistência social, o CRAS, certo. Lá do bem-estar. O repasse dos fundos partidários para os municípios aumenta bastante. Então, é um horizonte aí muito favorável para a nossa cidade, né? Mesmo que nesse período de tanto sofrimento para todos nós. Pessoal, e você que está aí, você que vem às vezes só passar uma temporada, olha, não espere, se puder venha, mude para Guaratuba, porque eu vim passar uma temporada e nem sei o que seria minha vida hoje sem Guaratuba, né? Realmente, a gente chega, a gente vem de fora, o pessoal olha você meio ressabiado uns dias ali, mas dali a pouco tu virou guaratubano e tá tudo certo. E olha, vou te dizer, é muito comum essas pessoas todas, veja, a pessoa veio para cá, encontrou toda essa estrutura, está vivendo aqui há 4, 5, 6 meses, ele vai conversar com a esposa, com a família, vai dizer, escuta, vamos trazer o nosso empreendimento para cá, vamos montar a nossa lojinha aqui. Quem sabe ele já não está nessa fase dos 40 anos, já acaba ficando, é verdade. E outro ponto que eu acho que é muito marcante para mim, eu fui muito estereotipado, fui muito atacado nessa campanha, né? Até a coisa foi tão forte que até as pessoas que queriam elogiar, elas diziam tudo, não, porque depois que os justos vieram para cá, vamos mandar os justos embora, tal, tudo. Como se tudo que acontecesse de bom e de ruim na cidade fosse culpa dos justos, quando na verdade não é, né? Se você pensar, você deu o teu exemplo, né? Mas vocês que estão nos assistindo aí em casa,
Imaginem como era a vida de vocês há 10, 12, 15 anos aqui em Guaratuba, né? Imaginem o quanto vocês empreenderam, o quanto vocês investiram nas suas áreas, né? É muito comum você ver, por exemplo, garçom. Há 15 anos eu era garçom, hoje eu sou dono do restaurante. Sim. Há 15 anos eu era pescador, trabalhava no barco do fulano. Hoje eu tenho o meu barco. Sim. Há 15 anos eu tinha um barco, hoje eu tenho a minha salga, né? O que eu quero dizer para todos que estão nos assistindo? Que Guaratuba é o que é hoje, essa cidade aí referência para muitas outras cidades do nosso Paraná todo, por conta do trabalho, do empenho de cada um dos seus moradores, né? O pescador fez a parte dele na pesca, você fez a sua parte na sua área de especialização, e a família Justus deu o seu melhor na política, né? Com o apoio do Nelson Justus, com o trabalho da prefeita Ivani, e agora com todo o meu empenho, e eu diria até sacrifício meu, da Flávia, das minhas meninas, né, para o bem da nossa cidade. Você também se sacrificou. Sim, né? Todos nós nos sacrificamos. E aí nós entregamos hoje essa cidade maravilhosa, com tantas condições aí de progresso, de gerar emprego, renda, desenvolvimento, para quem quiser vir para cá também viver essa nossa linda experiência. Gente, por nós a gente continua, sei lá, a gente vai noite adentro, mas a gente entende, o prefeito também deve ter uma agenda bem apertada. É verdade. A gente quer agradecer imensamente o nome aqui de toda a equipe da TV Guaratuba, né? O senhor ter atendido a gente prontamente e desejo assim, muita sorte, o que a gente já disse para todos os vereadores eleitos, né? Até para você que está em casa agora, gente, a campanha acabou. Foi ali dia 15, o resultado daí está sacramentado. Então, agora é o seguinte, não adianta você torcer contra, mas eu votei no outro candidato, meu candidato. Isso acabou. Hoje você torce por Guaratuba, porque Guaratuba melhorando, né? Melhora para mim, melhora para você, melhora para todos nós, né? Então, hoje a gente torce que o senhor faça o melhor trabalho possível ali, para que realmente continue dando, então, condições da minha empresa, né, da empresa de todas as pessoas que estão assistindo a gente, que moram em Guaratuba, de sempre estar melhorando a vida, né, e é o que a gente deseja. Queremos o bem para a nossa cidade. Acho que exatamente. Gente, a gente vai pedir uma outra hora que o prefeito, se puder, nos atenda, a gente faz de repente uma outra entrevista falando sobre as expectativas para o próximo mandato, né? Projetos que nem deu para a gente fazer, já vai mais de hora de entrevista, né? Já fica o convite, então, para a hora que o senhor tiver um tempinho na agenda, nos avisa, a gente marca uma próxima, tá bom? Muito obrigado, prefeito, mais uma vez. Então, o senhor quer deixar uma mensagem final para o eleitor, a pessoa que foi ali, o pessoal que te ajudou? Veja, você falou de projetos, a gente já começou a trabalhar o nosso plano de governo, né? É engraçado como daí lá na frente dizem, mas está fazendo isso porque é campanha, né? Mas é que se a gente não começar agora, a gente não vai conseguir entregar nada daqui 2 anos e também daqui 4 anos. É impressionante que, na verdade, como né, as coisas funcionam. A gente tem que explicar também para a população, desculpa o corte, mas, pessoal, o Roberto não pode chegar lá e assinar um negócio ali, manda asfaltar a rua do Zé. Está asfaltado. Não é assim, não. Existe um processo licitatório, tem que ver se tem previsão de orçamento, tem que ser votado provavelmente um ano antes, né, na lei de orçamentária, na lei de diretriz. É um processo. É bem complicado. E se você comer bola e falar assim, não, agora eu vou descansar, no que vem eu começo, chega o período eleitoral que veda licitações e inaugurações, tudo, você não entrega nada, né? Então, só para dar atiçar um pouco a curiosidade aí das pessoas para a nossa próxima entrevista. Eu amanhã recebo o secretário Márcio Nunes aqui em Guaratuba, já para tratar da passarela do Morro do Caieiras, né? Já também pedi uma reunião com o pessoal da Secretaria de Urbanismo para planejar a demolição da loja Vitória, para a gente fazer um espaço turístico naquela área.
sem causar o desemprego de ninguém. Certo. Primeiro a gente indeniza, os proprietários abrem outra loja, se transferem para lá, e aí a gente faz a demolição para inaugurar isso lá no final de 2021, né? Então amanhã, já está dizendo agora para não dizer que vai ser obra para eleição. É tudo eleitoreiro. E daí nós também vamos levar o secretário Márcio Nunes para a Avenida Capanema, lá no Coroados, né? Para ver se a gente consegue também desatar aquele nó jurídico referente a licenciamento ambiental, né? Enfim, e assim a gente já vai tirando do papel esses projetos que estão no nosso plano de governo. Para vocês que estão nos assistindo, para as pessoas que depositaram seu voto de confiança no nosso trabalho, muito, muito, muito obrigado. O meu compromisso de dar o meu melhor pela nossa cidade, eu não me canso de reafirmar isso. Contem comigo. É evidente que 55% do eleitorado é algo que nos honra e nos alegra muito, mas eu já disse isso várias vezes, eu quero entender os 8 mil votos lá para a oposição, né? Basicamente qual é o pensamento maior deles, né, para a nossa cidade, e naquilo que for possível a gente trazer também para o nosso plano de governo, né? Porque, como eu te disse, o que a gente quer, o que todos nós queremos é mais qualidade de vida, é o bem da nossa cidade, e é esse o meu compromisso com cada um de vocês, eleitores ou não, que votaram em mim ou não, com todos nós. Então, muito obrigado, quero agradecer aí o convite, parabenizar pela entrevista e parabenizar pelo trabalho de vocês. Eu tenho acompanhado aí, vocês têm participado dos cultos evangélicos, né? Sim. E muito legal essa iniciativa, eu tenho assistido a alguns cultos e eu acho que é muito importante também, a programação da TV Guaratuba está muito boa, né? E estão todos de parabéns, contem sempre com a gente. A gente agradece mais uma vez. Quero aqui pedir, o Rick, não deu tempo da gente fazer parte do esporte, mas deixa que a gente vai chegar lá, né? Isso aí. A gente vai marcar uma próxima entrevista com aí certeza. O Rick me chama e ele me entrevista, tá aí, bom? Aí, Rick, já ganhou uma entrevista aí, Rick. Pode Rick. Marcar, Rick. Daí. Beleza. Gente, a gente chega então ao final das nossas entrevistas com todos os eleitos, né? A gente teve 3 candidatos, eu acredito que a gente não conseguiu por questões de agenda. A gente deixa o espaço mesmo assim disponível, caso eles queiram gravar futuramente, né? Mas a ideia nossa era levar então ao conhecimento de vocês, todas as pessoas que vão cuidar aí pelos próximos 4 anos do futuro da nossa cidade, tá? A gente agradece a sua audiência, deixa seu comentário aí, curte, né? Se tem alguma dúvida, deixa, tem uma sugestão de pauta, a gente fica imensamente agradecido aí pela participação de vocês, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê na próxima entrevista.